Que alegria poder estar com você hoje, não aqui, mas aí na sua casa. Eu agradeço a Deus e quero te falar que os nossos cultos continuam acontecendo, de todos os ministérios, continuam acontecendo online. Então você que ainda não curtiu lá, está na página da nossa igreja para estar recebendo, atualizado todas as informações, todos os cultos que vão acontecer e estão acontecendo, todas as lives. Você pode ir lá na página da nossa igreja, IBA Nova Iguaçu, e ali você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, porque a sua igreja não para. Amém? Nós estamos aqui porque cremos que nesse tempo de dificuldade, o Senhor nos fará ainda ampliar as nossas tendas para a glória do nome dEle. Sabemos que estamos certos disso. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, que nessa hora que a Tua palavra vai ser ministrada ao coração daqueles que estão, ó Deus, nos lares. Queremos pedir que o coração de cada um seja alvo certo. Peço ao Senhor que me use para isso, e aquilo que as minhas palavras não forem capazes de dizer, que o Teu Espírito esteja ministrando a cada filho Teu nessa hora. É a minha oração e a faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja amada do Senhor, eu estou muito entusiasmada no Espírito para dividir e compartilhar essa palavra que Deus fez arder em meu coração nesses dias. Por isso eu quero convidar você a ficar ligadinho aí, porque eu sei que em casa não é muito fácil a gente se manter concentrado, a gente ficar conectado, porque tem filho, tantas coisas tentam tirar a nossa atenção. Mas você agora determina no teu coração: agora, hoje, nesse momento, eu vou me dedicar a ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor vai falar com você. Amém? Você crê nisso? Graças a Deus, porque você crê nisso. Queridos, nós estamos nesses dias, como igreja do Senhor, eu e você, nós estamos protagonizando mais um capítulo da história da igreja na terra. Você acredita nisso? E daqui a muito pouco tempo, se Jesus não voltar antes, se Jesus não voltar, estarão lendo sobre como a igreja superou a que nós cremos que será a maior pandemia que já houve na terra. Agora eu quero te perguntar: e se dependesse de você, qual seria o relato que conheceriam sobre a igreja nesse tempo? Seria um relato de fé? Seria um relato de medo? Seria um relato de entusiasmo? Ou seria um relato de desespero? Se dependesse de você, nesses dias, leriam uma manifestação poderosa da igreja em tempos de crise? Ah, queridos, a história da igreja começou com a igreja primitiva e não terminou. A história da igreja continua sendo escrita, e eu creio que no que depender de mim e de você que está aí concordando com isso, no que depender de nós, os nossos netos e bisnetos e as futuras gerações saberão que o povo escolhido de Deus não se atemorizou, mas avançou em fé e viu Deus reverter uma situação que parecia perdida. É essa a nossa expectativa, é essa a tua expectativa. No que depender de você como igreja, vão ler nos livros futuramente que a igreja do Senhor se manteve em fé, crendo que ela realmente passaria por essa grande crise e ainda ampliaria suas tendas. Eu creio nisso, e assim será para a glória de Deus. Por isso, nesse dia,
O tema da minha mensagem é: quando tudo parece perdido, Deus reverte a situação. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí, na sua casa, no livro de Atos, capítulo 12. E nós vamos ler a partir do verso 6. Atos 12, versículo 6, do 6 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Queridos, essa é a palavra do Senhor, que nesse dia nós vamos meditar. E Atos é um livro para ser estudado, não como uma história remota, não como uma história distante, não, mas como um desafio do presente. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. As circunstâncias são outras, mas o Evangelho permanece o mesmo. A forma de pregar pode até ser repaginada, mas o conteúdo da pregação nós sabemos que é inalterável. É essa palavra, porque a gente sabe que hoje a gente prega um Cristo que voltará em glória para colocar todos os inimigos debaixo dos nossos pés e reinar debaixo dos seus pés, dos pés do Senhor, e reinar para sempre com a sua igreja. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção, igreja amada do Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, Pedro já estava na prisão há 7 dias. Eram os dias da festa da Páscoa. E durante todo esse tempo,
a igreja permaneceu em oração. E o interessante é que enquanto a igreja permanecia em oração, Pedro permanecia na cadeia sereno. Queridos, exatamente naquela que seria a última noite de sua vida. Mas ele sabia que seria sentenciado. Ele sabia que seria sentenciado à morte no dia seguinte. Mas Pedro não se desesperou. Pedro não se atemorizou. Pedro não temeu. Pedro tinha certeza de quem estava com ele. Ele não tentou subornar um guarda. Ele não tentou fazer esquemas. Ele não tentou dar um jeito. Não. Ele apenas dormiu. Ele apenas descansou. Meu Deus, quão difícil é descansar em dias que estamos sendo completamente enclausurados, estamos sendo cercados. Mas Pedro descansou, e diz a palavra que ele dormiu. Sabe por quê? Porque ele tinha confiança na soberana providência de Deus. E sabe, isso leva ao ilustre pai da igreja, Crisóstomo, a comentar: é lindo o fato de Paulo Cantarinos, enquanto Pedro aqui dorme. Pedro e Paulo revelaram-se corajosos diante da morte. Pedro e Paulo mantiveram-se ali em confiança ao Deus que eles serviam, ao Deus que eles experimentavam. E confiaram, e tiveram tamanha confiança a ponto de morrer. Queridos, estamos nós hoje numa situação mundial caótica, que parece irreversível, numa situação que a gente pelo menos não consegue enxergar o final dela. Estamos diante de um beco que parece sem saída. E como Deus reverte a situação da sua igreja quando tudo parece estar perdido. Como Deus reverte a situação do seu povo quando tudo parece estar perdido. Como Deus pode reverter a nossa situação. Ele pode reverter a nossa situação da mesma forma que Ele reverteu a situação de Pedro. De que forma Deus reverte a nossa situação? Em primeiro lugar, Deus reverte situações que parecem perdidas, ainda que seja a última hora. Versículo 6 diz: na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Na noite anterior, era a última hora. Era a última hora. Queridos, ainda que seja a última hora. E muitas vezes a gente se pergunta: mas por que Deus nos permite chegar ao limite? Deus poderia ter livrado, tirado Pedro daquela prisão no dia que ele chegou lá? Poderia. Deus poderia ter permitido o livramento de Pedro antes mesmo que ele tivesse sido preso. Poderia, porque Deus pode todas as coisas. Mas Deus também nos permite passar por situações adversas, conflituosas, por vezes desesperadoras, para no último momento glorificar o nome dEle e nos fazer experimentar algo extraordinário da parte dEle. E aprouve Deus livrar Pedro apenas na última hora. Aprouve Deus enviar seus anjos na última vigília da noite.
Pedro estava preparado para morrer. Mas Deus, na última hora, estende seu braço, envia o seu anjo e tira Pedro do cárcere. É isso que o Senhor faz conosco. Quando a gente não consegue enxergar saída, quando a gente não tem uma percepção muito clara do que está acontecendo e a gente não vê solução, o Senhor intervém no momento certo, porque a hora de Deus é perfeita. Às vezes, o livramento de Deus só vem mesmo na última hora. Foi assim, foi na quarta vigília, quando as circunstâncias já pareciam irremediáveis. Sabe, irmãos, tinha uma sentença aguardando por Pedro na terra. Tinha uma sentença na terra para Pedro. Mas eu quero dizer que tinha decretos para ele no céu. E os decretos do céu anulam as sentenças da terra. Você precisa acreditar nisso para a sua vida. Ainda que tenham sentenças aqui na terra contra você, ainda que você se sinta pressionado, ainda que você se sinta angustiado, ainda que tenha uma sentença, o caos está estabelecido. Tem decretos de Deus no céu que mudarão as sentenças estabelecidas na terra para você. Aleluia! Por isso não fique afligido, não fique temeroso pensando, a gente está vivendo esse tempo temendo o que será. Meu Deus, vai dar certo? Não vai dar. Vou pegar o Covid? Não vou pegar. Vou morrer? Vou viver. Minha mãe é idosa, meu filho tem problema respiratório. Eu não sei se eu saio, se eu não saio. Meu negócio vai falir, vai dar certo, as coisas vão acontecer, vamos conseguir sair, não vamos conseguir sair. As tensões da alma nos afligem, e são muitas tensões. Amados, simplesmente descanse. Descanse. Você pode dizer para a sua alma: aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma, pois eu ainda louvarei ao Deus meu, ao meu amado, que nunca perdeu o controle. Aquieta minha alma. Aleluia. Você pode descansar nos braços do Pai. Em segundo lugar, Deus reverte situações, nos mostrando que seu livramento foi resultado da interação, da providência natural de Deus e sobrenatural de Deus. Deus reverte situações, nos mostrando que o seu livramento foi resultado da interação, da providência natural de Deus e sobrenatural dele. A igreja ora e o anjo age. É assim, é nessa interação. A igreja clama e o Senhor ouve. A igreja chora e o Senhor seca as lágrimas. É assim que o Senhor faz. Há uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Há uma conexão entre os joelhos que se dobram e os braços estendidos do Pai para nós. A igreja nunca foi tão influente na terra como quando ela está diante de Deus, prostrada, ajoelhada, curvada diante do Eterno. Nós precisamos saber que a nossa influência é muito maior do que nós imaginamos. Pedro foi liberto pelo anjo de Deus, mas em resposta às orações da sua igreja. O anjo libertou, mas quem interveio com grande clamor foi a igreja. Você precisa acreditar que a sua oração
tem manifestação no céu. Eu quero te dizer que todas as previsões dadas pelo homem na terra não dizem respeito às previsões dadas por Deus no céu, porque na previsão do céu tem igreja na terra clamando, intercedendo, jejuando como nós estamos hoje, e isso muda as intervenções do céu na terra. Isso muda as intervenções do céu na terra. Creia nisso. Em terceiro lugar, Deus reverte situações com milagres extraordinários. O verso 12, o verso 7 a 11, diz, 7 a 11, diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Deus, Ele reverte situações, operando milagres como esse. Ele vai reverter situações na sua vida, que parecem situações que não tem mais solução, situações que não tem mais saída. Deus vai reverter em seu favor, porque Ele é especialista em tornar ventos contrários em ventos a nosso favor. Acredite nisso, acredite nisso. Gente, olha, vocês estão aí de casa, vocês sabiam que eu estou aqui quando a igreja está aberta, quando a igreja está funcionando, o povo traz água para a gente, mas eu estou aqui e olha, um golinho de água eu ainda não tenho, mas vai vir. Intercede aí por mim, povo de Deus. Há milagres do Senhor, milagres extraordinários do Senhor. Deus enviou um anjo à prisão de Pedro. Deus sempre envia. Deus envia anjos. E Deus vai enviar anjos para também chegar até você. Mais uma vez encontramos aqui em Atos o ministério dos anjos. O mesmo anjo que despertou Pedro anestesiou os guardas. O que Pedro podia fazer, os anjos não fizeram por eles. Igreja, nós precisamos nos despertar. Muitas vezes o caos nos paralisa, o desespero nos paralisa. Mas a gente precisa compreender essa verdade, que aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer, o anjo não vai fazer, a atitude é nossa. Os joelhos que precisam se dobrar são os nossos. A fé precisa ser nossa. A atitude, obrigada meu querido. Aí, olha como é que o Senhor responde, glória a Deus. A fé, a atitude precisa ser nossa. Tem atitude nessa direção, crendo que o Senhor vai agir de forma sobrenatural. Assim, Pedro, foi dessa forma que os anjos fizeram o extraordinário. Depois de Pedro ter feito a parte dele, o que Pedro fez? Pedro se levantou, Pedro colocou as sandálias, colocou a sua túnica e saiu. E assim que Pedro estava livre, o anjo deixou. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente acha que o extraordinário vai acontecer, e para acontecer o anjo tem que estar perto o tempo inteiro. A gente não quer largar. Irmãos, o Monte Sinai não acontece todos os dias. Aqui a palavra nos diz que Pedro, assim que Pedro estava livre, o anjo o deixou. Agora Pedro teria que tomar as suas próprias decisões. Agora Pedro teria que seguir o seu caminho.
Agora Pedro teria que fazer as suas escolhas, como nós precisamos fazer as nossas escolhas, como nós também teremos que tomar decisões que o anjo não poderá tomar por nós. Somente Deus pode fazer o extraordinário, mas o natural, o ordinário, é você que precisa fazer. O anjo abriu sim as algemas de Pedro, tapou os olhos dos guardas, guiou Pedro pelas 4 escoltas sem ser visto e abriu as portas automaticamente do portão de ferro que dava para a rua. Deus liberta, como libertou Pedro. Deus liberta hoje encarcerados das prisões. Deus quebra cadeias, Deus despedaça julgos, Deus confunde o inimigo e liberta seus filhos da trama do mal. Mas o que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. John Stott argumenta que talvez a afirmação mais importante de toda a narrativa da libertação de Pedro seja no versículo 17, que diz: o Senhor o tirara da prisão. Todos os detalhes dramáticos da história da prisão de Pedro parecem enfatizar a intervenção de Deus e a passividade de Pedro. Ele estava dormindo e o anjo teve que vir acordá-lo. As cadeias caíram de suas mãos. A ordem para se vestir foi como que em etapas. Primeiro, levanta-se, Pedro. Depois, cinja-te. E depois, calça tuas sandálias. Põe a tua roupa e segue-me. Eles passaram pelos guardas no corredor e no portão. E o portão se abriu automaticamente. O milagre acontece enquanto nós damos passos na direção do milagre. O milagre acontece enquanto nós caminhamos nessa direção. O milagre pode acontecer hoje. O milagre pode acontecer de repente, como aconteceu aqui de repente com ele. Imagino, e a palavra diz que o próprio Pedro não sabia se era fato ou imaginação dele, se era sonho ou se era realidade. É assim, quando o inesperado de Deus acontece na nossa vida, a gente fica como quem sonha, até que a gente de fato percebe que Deus, Ele é extraordinário, e alguém extraordinário realiza milagres extraordinários e realiza de repente. Os de repentes de Deus acontecem e pode acontecer na sua vida hoje. Em quarto lugar, Deus reverte situações, surpreendendo expectativas. No verso 12, diz: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. A igreja permanecia orando enquanto Pedro permanecia preso. Queridos, nós precisamos permanecer orando pela nossa casa, orando pela nossa família, orando pela nação, enquanto a solução não vier, enquanto as alternativas ainda forem poucas, enquanto não houver algo extraordinário que aconteça para nos tirar dessa situação. A igreja precisa permanecer orando, e é por isso que hoje a gente está orando, clamando, a gente está se humilhando diante de Deus. E foi dessa forma que a igreja permaneceu, e Pedro foi lá imediatamente. Pedro foi lá para quê? Pedro foi lá para encorajá-los. Pedro foi lá para dizer para eles: Deus ouviu a oração de vocês. Olha que surpresa maravilhosa. Deus ouviu o clamor de vocês, para mostrar que Deus é um Deus que responde orações, que ouve clamor. A resposta da oração foi rápida.
A resposta da oração foi praticamente que imediata, foi um curto período de tempo. Eles não estavam esperando, eles estavam surpresos, eles não estavam acreditando que Pedro havia de fato e de verdade sido liberto. Eles não estavam acreditando em suas próprias orações, mas é isso que acontece com a gente, quando a gente está clamando, buscando, e o milagre acontece, e de repente, a gente fica impactado. Sabe por quê? Porque a gente ainda se surpreende. A gente ainda se surpreende com o extraordinário de Deus. Mas Pedro chega lá. Pedro chega naquele lugar. Quando ele bate a porta, a menina atende. E a palavra diz que o seu nome se chama Rode. E a serva volta, Pedro está aí, e eles não acreditam. E quando Pedro começa a relatar, a igreja se alegra. Ah, queridos, é assim que vai acontecer conosco, é assim que vai acontecer na sua casa, enquanto você e a sua família estão clamando, enquanto você e sua família estão orando, enquanto você e sua família estão acreditando, vocês juntos também vão poder celebrar o milagre de Deus, porque Deus sempre nos surpreende. Efésios 3:21 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Tem gente aguardando o coronavírus chegar. Tem gente está pensando até em comprar um respirador. Se o problema é a falta do respirador, vamos comprar respirador. Tem gente que está tão apavorado, que está esperando a crise econômica explodir. Eu não saio mais dessa. Do jeito que está, eu não saio mais dessa. Tem gente que está tão com uma expectativa tão equivocada a respeito de quem é. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos com expectativas na terra e não no céu. Nós precisamos estar com a expectativa de ver Deus surpreendentemente agir em nosso favor. Essa precisa ser a nossa expectativa. E é irônico pensar que a própria igreja que clamava, a própria igreja que orava, a própria igreja que intercedia com persistência pela libertação de Pedro, pudesse considerar louca a pessoa que viera lhes informar que de fato as suas orações haviam sido respondidas. Quando a sua oração for respondida, você vai se impressionar? Acredite no poder sobrenatural da sua oração. Acredite, e muitas vezes a gente não dobra o joelho porque a gente não acredita no poder do nosso clamor. Mas em quinto lugar, Deus reverte situações para ampliar horizontes e ministérios. O verso 17 diz: mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu o que o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Depois desse livramento, Pedro se retirou para um outro lugar. A gente não sabe para onde Pedro foi. A Bíblia não relata muito a sua rota depois do grande milagre que ele vivenciou. Mas uma coisa a gente tem certeza, que Pedro evangelizou vários pontos fora da Palestina. E lá em 1 Coríntios diz, Paulo diz que Pedro viajou pregando a palavra com sua esposa. O sofrimento, querido, ficou muito distante de Pedro. Muitas vezes o sofrimento quer confinar a gente, encarcerar a gente, aprisionar a gente. Mas Pedro não permitiu
que o sofrimento fizesse isso com ele. De longe, Pedro recuou por conta do sofrimento. Ao contrário, ampliou seus horizontes. A perseguição, em vez de destruir a igreja, não, a perseguição promove a igreja. A perseguição, ela pavimenta o caminho para novos campos de evangelização. É ou não é isso que está acontecendo conosco? É ou não é uma grande oportunidade que nós estamos vivendo hoje, diante desse isolamento social, que fomos pegos de surpresas, vivendo o inesperado? Creia nisso, que Deus vai reverter essa situação em nosso favor, em favor da sua igreja, para ampliar os nossos horizontes e nosso ministério. Sabe o que acontece? Pedro, ele estava de fato preso, mas o espírito dele não estava aprisionado. Pedro estava preso fisicamente, mas não estava preso no seu espírito. Quando Deus quer libertar, nada e ninguém pode aprisionar. Creia que Deus vai reverter a sua situação para te levar a viver algo extraordinário com Ele, ampliar as suas fronteiras, ampliar as suas tendas e te fazer viver no novo nível, no novo patamar, como você nunca imaginou que Deus pudesse fazer, porque Deus vai te fazer romper todos os limites que outrora te impedia de viver tantas coisas lindas e extraordinárias com Deus. Acredite que os decretos de Deus mudarão as sentenças que estão sendo liberadas hoje na terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se essa palavra tocou o seu coração, eu gostaria de te fazer um convite muito simples e um convite muito oportuno. Talvez você esteja até ouvindo essa palavra, até entendeu que algo incrível e extraordinário aconteceu na vida de Pedro, mas você não acredita que vai acontecer na sua. Eu quero te dizer que, em primeiro lugar, Pedro só foi capaz de acreditar, Pedro só foi capaz de confiar, porque ele já havia experimentado a alegria de ter um Deus habitando dentro dele. Então eu gostaria de fazer um pedido, eu gostaria de te fazer um convite, e o meu convite é: hoje receba esse Deus que vai te dar confiança, ousadia, e vai te ajudar a crer que nesse momento você vai viver um milagre. Você pode fazer essa oração comigo aí na sua casa? Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada pessoa que pôde nesse dia ouvir essa palavra. Oro, Senhor, para que o Senhor encontre um lugar no coração deles. Oro, Senhor, para que de fato e de verdade eles entreguem as suas vidas àquele que tem todo o poder de transformar situações que parecem perdidas, de transformar ventos desfavoráveis em ventos a nosso favor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, opera um milagre invisível no coração dele. Ora comigo e diga: hoje eu abro o meu coração para receber o autor da vida, aquele que é poderoso para transformar o caos em ordem. E é isso que eu creio que Ele vai fazer em toda a minha vida. Por isso eu me entrego a Jesus nessa hora. Amém. Você que fez essa oração na sua casa, entre em contato conosco. Vai aparecer aí na sua tela um telefone. Deixe o seu nome e nós vamos entrar em contato com você, porque nós queremos orar por você e ajudar você a viver o extraordinário de Deus, a viver o que você hoje não está conseguindo viver. E eu creio
que a sua vida vai ser transformada e você vai viver o que Pedro viveu. Se tem alguma coisa que parece estar perdida na sua vida, creia, Deus é poderoso para reverter essa situação, em nome de Jesus. Amém.